Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Nesses dias especiais, quando estamos celebrando a encarnação da palavra, a gente precisa se abrir ao Espírito de Deus, para que esta palavra continue se encarnando na nossa história. E temos a alegria de todos os dias reservar este tempo especial para nos encontrar com o Senhor através da sua palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu te convido a fazer esta abertura do coração, a acolher o que o Senhor tem a nos dizer. É deste modo que nós vamos tendo esclarecimento da nossa fé. E é desta forma que vamos nos fortalecendo para que sejamos fiéis ao projeto de Deus. Escutemos com atenção a palavra que Ele nos dirige no dia de hoje. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que tivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré, e eram-lhe submissos. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para contextualizar este evangelho que nós terminamos de escutar, nós o lemos justamente logo após a festa do Natal do Senhor. E é um trecho evangélico que tem muito a nos ensinar. Este menino, Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Messias, começa a revelar quem de fato ele é. O Evangelho começa dizendo que seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso mostra que José e Maria cumpriam aquilo que fazia parte da sua religião. Eram judeus e cumpriam tudo aquilo que um judeu tradicional cumpria: peregrinar no período da Páscoa até Jerusalém para celebrar este momento. Todas as famílias que moravam distantes faziam longos dias de peregrinação até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Com José e com Maria não foi diferente. O Evangelho diz: quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. E aqui é interessante porque, segundo dizem os estudiosos, o tempo da maturidade do menino na religião era de 13 anos. A menina de 12 anos e o menino 13 anos. Portanto, nós podemos interpretar que quando o Evangelho diz que ele tinha 12 anos, para dizer que, humanamente falando, ainda não tinha atingido a sua idade
onde era considerada a sua maturidade religiosa. E é justamente com 12 anos que ele se encontra ali, neste ambiente, como diz o Evangelho. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais o notassem. E pensando que o menino estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia. E depois perceberam que de fato o menino não estava e começaram a procurá-lo. Ora, aqui a gente pode pensar que os pais não estavam atentos ao menino. Mas o que alguns estudiosos nos ajudam a compreender é que essa peregrinação era feita por turmas de faixa etária diferente. Então é compreensível que somente no final do dia os pais percebem que o menino não está presente na caravana. Mas o Evangelho mostra justamente este sentimento que permanecia no coração de José e Maria. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. O Evangelho não diz quanto tempo gastaram para retornar, mas a gente pode imaginar que este retorno a Jerusalém foi muito mais depressa, porque os pais carregavam um sentimento de preocupação pelo menino que havia se perdido. E o Evangelho diz, 3 dias depois eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Imaginemos, meu irmão e minha irmã, 3 dias de procura pelo filho. Como estava o coração daquela mãe e daquele pai que procurava o menino Jesus. Certamente muito preocupados, e somente 3 dias depois o encontram. E aqui nós temos uma sequência de verbos importantes. O menino estava sentado. A postura de estar sentado é a postura do mestre, é daquele que tem algo a ensinar. Portanto, este menino, com apenas 12 anos, mas já se apresenta justamente com esta postura de que ele é o verdadeiro mestre e que tem um ensinamento especial a ser dado. Depois, o Evangelho diz que ele está ouvindo. Aliás, esta é uma atitude tão difícil, inclusive nos tempos atuais, ouvir, saber escutar. Jesus estava ali no templo e ouvia os doutores e mestres que estavam ensinando. E o outro verbo apresentado neste versículo é interrogar. Ele ouvia e interrogava. Portanto, desde criança, ainda com 12 anos, antes de alcançar a sua maturidade religiosa, mas esse menino, de forma extraordinária, já está junto com os doutores da lei e, inclusive, interrogando os doutores da lei. E justamente para mostrar que este menino tem algo de extraordinário, o Evangelho continua dizendo: todos os que o ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Portanto, Jesus não somente perguntava, mas também já oferecia respostas. Um menino de 12 anos já oferecendo respostas. E como nós sabemos, naquele tempo, para Israel, quem tinha autoridade para ensinar era justamente o ancião. A sua palavra tinha autoridade. Basta a gente lembrar, por exemplo, do profeta Jeremias, que quando foi enviado em missão, ele colocou como dificuldade justamente esta: eu sou jovem, no sentido de dizer, as pessoas não vão levar a sério aquilo que vou dizer, porque quem tem autoridade para ensinar são os anciãos. Mas aqui, para mostrar esta ação extraordinária desse menino Jesus, as respostas dele causavam admiração em quem o ouvia. Inclusive, a mãe de Jesus ficou surpresa juntamente com José e exclamou: meu filho, por que agiste assim conosco? Essa deve ser uma pergunta de uma mãe desesperada que encontra o seu filho que estava perdido. Justamente o sentimento de aflição. Eu e teu pai, aflitos, te procurávamos. E a resposta de Jesus, que é surpreendente: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Portanto, esta imagem da revelação de Jesus como o Filho de Deus que deveria estar na casa do Pai. Ele é o Filho do Pai Eterno. E naquele momento, obviamente, porque somente com o tempo vão compreendendo a identidade de Jesus, não compreenderam por que Jesus disse isso.
Mas de forma bonita, o Evangelho continua dizendo que Jesus desceu com eles para Nazaré e lhes era obediente. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, obedecia aos seus pais. Aprendeu o que é a obediência. E o Evangelho conclui: Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Que neste tempo de Natal permitamos que Jesus continue crescendo na minha e na sua vida. Tendo escutado e refletido este bonito texto que fala da perda e do encontro do menino Jesus por seus pais no Templo de Jerusalém, nós queremos agora nos colocar em atitude de oração diante do Pai Eterno, pedindo que Ele nos ilumine, nos fortaleça, para que este menino Jesus cresça em cada um de nós e saibamos testemunhá-lo na vida de nossos irmãos e irmãs. Te convido a voltar o seu olhar ao Divino Pai Eterno e junto comigo fazer a sua oração. Divino Pai Eterno, nosso Criador e nosso Redentor, nós te bendizemos por este encontro que tivemos com a palavra que tu dirigiste ao nosso coração. Te pedimos a graça de permitir que teu Filho Jesus, Verbo de Deus feito carne, que habitou entre nós, possa todos os dias crescer em nossa vida e que tenhamos a sabedoria necessária para testemunhá-lo em nossos gestos e em nossas palavras. Que o teu Espírito nos encoraje a viver sempre o espírito de Natal. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.